Ele então pediu aos líderes judeus que lhes dessem carta de recomendação para que ele pudesse ir de sinagoga em sinagoga, munido de uma pequena milícia, para prender esses seguidores de Jesus e, quem sabe, se preciso fosse, apedrejá-los como fizeram com Estevão. Esse ato provavelmente era ilegal, pois os judeus não tinham direito de sentenciar alguém à morte. Só Roma podia fazer isto. Lembre-se que no caso de Jesus, por exemplo, eles tiveram de levar a questão para Pilatos, pois só ele poderia condenar Jesus à morte. Já no caso da mulher adúltera, o que eles queriam era colocar Jesus numa armadilha. Afinal de contas, se o mestre mandasse apedrejar a mulher, estaria infringindo uma lei romana. Se a poupasse, estaria infringindo uma lei mosaica. Saulo possivelmente tinha algum tipo de treinamento militar. Dizemos isto pelo modo familiar como ele escreverá a respeito de armas, armadura e a linguagem de guerra que ele usará em muitas de suas cartas. Fora, é claro, o fato de que os originários da Cilícia geralmente participavam de milícias romanas. Ele então tomou um punhado de soldados, certamente os guardas do templo, e saiu a perseguir e prender cristãos, que nesta época ainda não eram cristãos no sentido moderno da palavra, mas judeus que haviam aceito a Jesus de Nazaré como o prometido Messias. Essa gente ainda frequentava livremente as sinagogas todos os sábados e eram, no entender de Paulo, a grande ameaça ao judaísmo tradicional. Ele então resolveu iniciar a sua perseguição pela cidade de Damasco, que ficava a cerca de 240 quilômetros distante de Jerusalém. Conforme diz a Bíblia, ele estava provido de credenciais que lhe dariam autoridade para, encontrando os que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Atos 9, verso 2. O caminho, apenas para que você saiba, era o apelido inicial que foi dado aos seguidores de Jesus de Nazaré. Nesse tempo não havia ainda aquela organização que hoje chamamos de cristianismo. Mas por que Paulo começou a sua perseguição em Damasco? Frank Arrington, especialista em Novo Testamento, nos dá a resposta. Damasco representava muito mais para Saulo, o rígido fariseu, que outra parada em sua campanha de repreensão. Era o ponto central da vasta cadeia comercial, com extenso comércio de linhas de caravana, alcançando do norte da Síria, Mesopotâmia, Anatólia, Pérsia e Arábia. Se o novo caminho do cristianismo florescesse em Damasco, logo chegaria a todos estes lugares. Do ponto de vista do Sinédrio e de Saulo, o grande perseguidor, o cristianismo tinha de ser detido em Damasco. Mas foi justamente na estrada de Damasco, a caminho da cidade, que a situação se inverteu de um modo que ninguém poderia imaginar. Um forte clarão cegou o perseguidor e ele caiu desnorteado no chão, não enxergando mais nada, mas ouviu uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 4. Interessante que a voz não disse a Paulo ou a Saulo: Saulo, por que persegues o meu povo? Ou por que persegues os cristãos? O pronome pessoal é muito claro. A voz dizia: por que me persegues? Aqui temos uma forte lição de eclesiologia. O que se faz ao povo de Deus, se faz ao próprio Deus. A visão da estrada de Damasco foi tão fortemente ilustrada nesse Caravaggio pintado por Luca Giordano, que mostra a grande descoberta de Paulo. Ali ele percebeu finalmente que Jesus de Nazaré estava vivo e era de fato o Messias prometido dos judeus. Logo, ao perseguir os seus discípulos, ele estava declarando guerra ao Messias e, por consequência, se tornando inimigo do próprio Deus de Israel, pois Jesus era o glorificado Filho de Deus. Foi exatamente esta uma das últimas verdades proferidas por Estevão, quando viu a glória de Cristo. Eis que vejo os céus abertos, declarou ele, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, verso 56. A revelação na estrada de Damasco era arrasadora, pois ela jogava por terra todas as convicções de Saulo acerca de quem ele era e de quem era Jesus. Este reconhecimento imediatamente o levou a se colocar
à disposição daquele com quem ele falara. Assim diz a Bíblia em Atos capítulo 9, verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Assim pode-se dizer que da mesma maneira que Paulo, como fariseu, se dispusera a zelar pelo nome com que Deus se revelara a Moisés, agora se dispunha a zelar pelo nome de Jesus, ainda que lhe fosse necessário sofrer por causa disto, o que de fato aconteceria, conforme lhe foi revelado mais adiante por Ananias, o servo a quem Deus enviara ao seu encontro. Como tudo aconteceu próximo à entrada da cidade, Saulo continuou seu percurso até Damasco, mas por 3 dias não pôde enxergar nada, nem tinha condições para comer ou beber. Foi aí então que Ananias apareceu oferecendo ajuda e restaurando a sua visão. Ananias era um outro convertido a Jesus e terminou se tornando seu tutor espiritual e seu amigo. Foi Ananias também que o batizou na sua nova fé cristã. Ele não teve receio em acreditar que a conversão de Saulo era genuína. Mas e o restante da igreja? Infelizmente, não foi tão hospitaleira a recepção de Paulo como pensávamos que haveria de ser. Paulo começou a sofrer perseguições de todos os lados. Primeiro dos judeus, os seus antigos companheiros que agora tentavam matá-lo, e depois dos seus novos irmãos de fé, que por muito tempo continuaram nutrindo desconfiança em relação à sua pessoa. A conversão de Paulo aparece em 3 narrativas, 2 escritas por Lucas no livro de Atos e uma terceira escrita pelo próprio Paulo no livro de Gálatas. Embora haja alguma variação em cada uma das narrativas, estas podem ser explicadas pelo propósito de cada uma e a audiência à qual destinavam. Mas todas são unânimes em afirmar que a experiência em Damasco transformou Paulo de perseguidor fanático da igreja a ardente defensor do cristianismo. Pelo relato que encontramos em Gálatas, capítulo 1, verso 17 e 18, sabe-se que Paulo passou algum tempo ainda em Damasco, depois foi para a Arábia e só então retornou a Jerusalém, depois de 3 anos. Talvez ele mesmo queria que o tempo e a distância ajudassem a apagar a sua imagem de inimigo perseguidor. Além disso, não era incomum que homens escolhidos por Deus para uma grande missão se afastassem temporariamente para regiões desérticas antes de iniciar o seu ministério. Assim foi com Moisés, Elias, João Batista e o próprio Jesus. Mas nem o tempo curou o sentimento de suspeita dos discípulos. Paulo foi se apresentar aos apóstolos, mas a recepção foi muito fria. Além disso, ele tinha uma trama dos helenistas que queriam matá-lo, e isto acabou obrigando-o a sair de Jerusalém e ficar aproximadamente 2 anos, isto mesmo, 2 anos, recluso na cidade de Tarso, a sua terra natal. Do tempo passado em Tarso, nada se sabe. São os anos obscuros do ministério de Paulo. Talvez ele continuou a sua vida apenas trabalhando como fabricante de tendas e frequentando a sinagoga local. É difícil saber. Mas tudo mudou quando Barnabé apareceu convidando-o para ser o seu auxiliar missionário. Então iniciam-se as famosas viagens missionárias de Paulo pelo Mediterrâneo, 3 ao todo. Nelas ele enfrenta ameaças, tentativas de morte, questionamentos e privações de toda a sorte. Mas também ganhou novos conversos e novos amigos que foram a grande alegria de sua carreira. O fato dele pregar para os gentios trouxe grandes controvérsias com os apóstolos. Ele teve então de ir a Jerusalém para dar explicações. Aliás, a polêmica foi tal que convocaram um concílio apenas para resolver o problema de Paulo pregando para os gentios. Houve momentos em que ele sentiu-se desanimado, cansado. Muitos na igreja não o aceitavam. Ele mesmo havia discutido com Pedro e desentendido com Barnabé e João Marcos. Na hora do aperto, muitos de seus companheiros o haviam abandonado, e a ameaça de falsos mestres era uma constante nas igrejas que ele havia fundado. Paulo finalmente tinha uma ideia que não o deixava tranquilo. Ele tinha de ir a Roma, ele tinha que levar o evangelho à capital, nem que fosse a última coisa que fizesse. E o seu objetivo último era mais do que Roma,
ele queria testemunhar perante César. De um modo muito estranho, a providência tornou isto possível. Em Jerusalém, Paulo foi preso e, a fim de salvar a sua vida, foi enviado ao procurador de Roma em Cesareia. Lá, em Cesareia, ele foi julgado perante Félix, o procurador romano. Félix manteve Paulo em prisão domiciliar por 2 anos. Depois de alguns episódios, ele segue para Roma, onde finalmente foi julgado perante Nero e condenado à morte. Segundo a tradição, ele foi degolado por ordem direta do imperador. Mas um pouco antes de morrer, ele havia escrito: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda." 2 Timóteo 4, versos 7 a 8. Que fé! Que mudança o encontro com Cristo no caminho de Damasco operou na vida daquele antigo perseguidor da igreja. Alguns podem até chamar isto de loucura. Eu prefiro chamar de conversão. E quer saber o desejo real de todos nós da equipe do programa Evidências? Que você que nos assiste e todos nós que fazemos parte deste programa possamos experimentar todos os dias um encontro com Cristo semelhante àquele experimentado por Paulo. E tenha certeza de uma coisa: se você responder sim ao chamado de Cristo, como aconteceu ao grande apóstolo, eu afirmo, a sua vida nunca mais será a mesma. Melhorará e você terá a esperança da vida eterna. Pense nisto e a gente se encontra aqui novamente semana que vem no seu programa Evidências.